Olá para todos, bem-vindo ao nosso vídeo. A gente vai conversar hoje sobre substituição nucleofílica unimolecular, SN1. Todos nós somos alunos do curso de Química, orientados pela professora Elia Bassan nesse trabalho dentro da cadeira de Química Orgânica. Meu nome é Carolina e junto a mim estão Heloísa, Giovana, Thalita e Renan. Reações de substituição nucleofílica consistem na troca de um grupo funcional por outro. Esse tipo de substituição ocorre quando um nucleófilo, que é um tipo de espécie química que doa par de elétrons, se sente atraído por carga positiva e comportando então como um ânion ou será uma base de Lewis, espécie que possui pares de elétrons livres. Substitui em uma posição eletrófila que é atraída para as zonas ricas em elétrons de uma molécula, aceitando assim seu par de elétrons. Os elementos que participam desse tipo de reação são um eletrófilo, um nucleófilo e um grupo abandonador. Aqui temos uma reação geral. Inicialmente, a gente consegue ver o nosso nucleófilo, já explicado anteriormente, que é aquela espécie química que sente atração por cargas positivas. Como a gente pode ver aí na imagem, aí temos o nucleófilo com seu par de elétrons livres, e logo em seguida teremos o nosso substrato. O substrato nada mais é que o nosso radical, que seria o carbono, ligado a um grupo abandonador. Esse grupo abandonador do substrato, ele pode ser representado pelos haletos de alquila. Os haletos de alquila são os halogênios como flúor, bromo, cloro e iodo. Por serem mais eletronegativos que o carbono, isso nos dará uma diferença de eletronegatividade, e assim, o momento de dipolo apontará para o grupo abandonador, fazendo o carbono se tornar mais positivo, e por isso a carga do carbono será parcialmente positiva. Como o nosso carbono ele estará deficiente de elétrons, permitindo assim que ocorra um ataque do nucleófilo, já que o nosso carbono vai ser parcialmente positivo, e nosso nucleófilo terá um par de elétrons livre. Quando isso ocorrer, o nosso grupo abandonador irá largar o substrato, fazendo assim com que o nucleófilo o substitua. Mas o grupo abandonador ele não sairá do mesmo jeito. Ele carregará consigo um par de elétrons por ser mais eletronegativo que o carbono, assumindo assim a sua carga negativa. Duas funções muito importantes são exercidas pelo grupo abandonador. A primeira função é que ele vai retirar essa densidade eletrônica por efeito indutivo, tornando o átomo um carbono adjacente eletrofílico. Como a gente falou no slide anterior, quando ocorre a quebra com o carbono, ele, por ser mais eletronegativo, ele leva um par de elétrons, admitindo então uma carga negativa. E aqui mostra perfeitamente o que acontece. Quando ele leva essa carga, o que acontece é essa retirada de uma parte da densidade da molécula. Se a gente parar para analisar, para cada um dos halogênios, essa densidade é maior. Isso se dá por causa dos seus níveis de energia. A gente pode notar aí que o iodo ele tem uma densidade, ele tem um volume muito maior. Isso se dá porque ele tem mais níveis de energia. Quanto mais níveis de energia a substância tiver, a molécula tiver, maior ela vai ser seu volume, maior vai ser sua densidade e vai ser um melhor grupo de partida, já que com mais níveis de energia ele vai ficar mais distante do núcleo e assim vai ter uma ligação mais fraca, sendo mais fácil de ser quebrada. Portanto, assim, teremos o iodo como mais reativo, já que sua ligação é mais fraca, rompendo mais facilmente. Seria um melhor grupo de partida. A segunda função é que ele pode estabilizar qualquer carga negativa que se desenvolve como resultado da saída do grupo substrato. Foi o que a gente já explicou. Quando ocorre o rompimento do substrato, quando ele se liga ao nucleófilo, temos a liberação do grupo abandonador. Como ele é mais eletronegativo, então ele vai trazer... Temos a liberação do grupo abandonador. Como ele é mais eletronegativo, então ele vai trazer consigo o par de elétrons. Quando ele traz o par de elétrons, ele admite uma carga negativa, se tornando assim mais estável. Voltando aqui para esse segundo slide, a gente consegue ver um exemplo onde a gente usa o HS e o cloro. Temos aqui um exemplo onde a gente consegue ver nosso substrato, que o cloro estará ligado ao nosso carbono. Pelo fato do cloro ser mais eletronegativo, vai fazer com que, assim, o carbono assuma uma carga parcial positiva. O nosso HS, como ele tem uma carga parcial negativa, ele tem um par de elétrons livres, ele vai querer se ligar à molécula de carbono. Quando ocorre o rompimento do substrato, o HS se ligará ao carbono
O cloro, por ser mais eletronegativo, ele vai adquirir uma carga parcial, ele vai adquirir uma carga negativa, já que ele vai trazer consigo o par de elétrons, por ser mais eletronegativo que o carbono. Falando sobre o mecanismo de SN1, a reação se inicia com a dissociação, ou seja, com a perda espontânea do grupo de saída, formando um carbocátion intermediário, sendo essa etapa mais lenta do processo como um todo. Apenas após a formação do carbocátion é que o nucleófilo se aproxima e ataca o carbono positivamente carregado desse carbocátion, conduzindo à formação dos produtos. Nessa figura, a gente é mostrado o mecanismo de reação entre o 2-bromo-2-metilpropano, um haleto de alquila terciário, e a água para a formação do 2-metil-2-propano. Vemos que o bromo ele se dissocia do substrato, por ele ser um bom grupo de saída, e também porque essa dissociação forma um intermediário estável, que é o carbocátion. Essa etapa é a mais lenta da reação, e como podemos perceber, envolve apenas o substrato. Com a dissociação do bromo, forma-se um carbocátion terciário, bastante estável, que é atacado pela água, que age como nucleófilo devido aos pares de elétrons isolados do átomo de oxigênio, resultando em uma ligação COH2, na qual o oxigênio fica com uma carga positiva. Finalizando, uma nova molécula de água ataca um átomo de hidrogênio da ligação COH2, que faz com que uma ligação OH se quebre, liberando um hidrônio, H3O+, e formando o 2-metil-2-propano. Agora vamos falar sobre a velocidade da reação. Para determinarmos uma velocidade da reação de uma reação SN1, temos que entender os seguintes fatores. Quanto mais estável o carbocátion formado, mais rápido ocorre uma reação SN1. Nesta reação, a concentração do nucleófilo é completamente irrelevante. A velocidade da reação SN1 é afetada pelos fatores que afetam a velocidade da saída do grupo abandonador. A velocidade da reação é determinada pela etapa lenta, que se trata da primeira reação. Bom, a partir desses fatores nós podemos entender que apenas o substrato é relevante na determinação da velocidade e o nucleófilo ele é desconsiderado, pois na etapa principal, ou seja, a etapa lenta, sua concentração e sua eletronegatividade são irrelevantes. E, como falamos, a velocidade da reação SN1 é afetada por fatores que afetam a velocidade do grupo abandonador, ou seja, a molécula que vai sair do substrato, ou seja, seja um iodo, um bromo, um flúor. Essas moléculas elas vão ter uma facilidade de sair dependendo do seu, vamos dizer, do seu volume. Como o iodo é o mais volumoso, ele vai ter uma eletronegatividade maior e vai sair com mais facilidade, acelerando a reação. E quanto um cátion é estável, ele facilita o ataque do nucleófilo nas outras etapas, ou seja, tornando a velocidade da reação ainda maior. Nesse gráfico podemos ver que a primeira etapa e a mais lenta também possui a maior quantidade de energia, ou seja, o que torna a parte mais importante para determinar a velocidade da reação. Também onde o grupo abandonador vai sair do substrato e vai deixar a molécula num formato plano e com 3 agrupamentos entre os carbonos e o carbono do meio, né? A melhor forma da gente entender mais a fundo é exemplificando. A gente pegando por aqui, por esse exemplo, a gente vê que na primeira etapa, com a ajuda de um solvente polar, o cloro sai com um par de elétrons que ligava ao átomo de carbono. Nessa etapa, que é lenta, é produzido o carbocátion terceiro intermediário e um íon cloreto. E, embora não esteja aparecendo por aqui, os íons estão solvatados e estabilizados por moléculas de água. Aqui embaixo está o gráfico como Renan citou anteriormente. Na segunda etapa, uma molécula de água atuando como uma base de Lewis, ela doa um par de elétrons para o carbocátion. E isso dá ao carbono catiônico 8 elétrons. Essa etapa é rápida e o produto é o álcool térquico butílico protonado. Já na terceira e última etapa, uma molécula de água agindo como uma base de Bronsted aceita um produto proveniente do íon térquico-butilossônio. Nessa etapa, que também é rápida, os produtos são o álcool térquico butílico e um íon de hidrônio. Oi gente, meu nome é Thalita e eu vou estar aqui explicando sobre a estereoquímica da reação SN1.
E só para situar, quando a gente fala de estereoquímica, significa que a gente vai estar analisando a reação, como ela ocorre na molécula, como é que a molécula, né, na sua geometria, ela vai estar se comportando ali. A gente vai observar isso de uma forma trigonal, no caso, né, de uma forma 3D, né, gente. O que é principal a gente saber? O principal é a gente lembrar que a SN1, ela possui a formação de carboncátion intermediário, como já foi explicado, né, que a saída do grupo abandonador forma o carboncátion intermediário, e isso é muito importante. Por que ocorre? Quando há essa saída do grupo abandonador e essa formação do carboncátion intermediário, ele pode ser atacado pelo nucleófilo tanto pela parte da frente quanto pela parte de trás. Ele pode ser atacado por ambos os lados, certo? E o que ocorre? Vou mostrar aqui para vocês melhor. Como vocês podem observar no exemplo que está aqui embaixo, BR, ele seria o grupo abandonador, certo? Ele está saindo. E vai haver a formação do carbocátion. Esse aqui é o carbocátion, gente. Esse aqui é o carbocátion. Vou botar até aqui uma sigla, né, pra gente lembrar, né, o CA. Aqui é o carbocátion, né, da gente, que vai estar sendo formado. O que está ocorrendo com ele? Ele está sendo atacado, como vocês podem ver, o nucleófilo, que aqui no caso é Cl-, ele está atacando o carbocátion tanto pela parte de trás, que é essa parte aqui azul, quanto pela parte da frente. O que ocorre? Quando o carbocátion ele é atacado pela parte de trás de sua molécula, isso é chamado de inversão de configuração. Esse nome aqui, azulzinho, que eu estou botando até a setinha aqui, gente, ele é justamente essa parte aqui azul, porque a molécula do carbocátion está sendo atacada por trás. Aí é chamado isso de inversão de configuração. Enquanto a retenção, logicamente, é o contrário. É quando a molécula do carbocátion está sendo atacada pela frente dela, que é justamente essa parte vermelha. Aí, como vocês podem ver, com isso, há a formação de 2 enantiômeros. São 2 enantiômeros. Aí vocês devem estar se perguntando, meu pai, o que é enantiômero? Só revisando, gente. O enantiômero, eles são moléculas, né? Elas são moléculas orgânicas isômeras. Significa que elas são compostas pelos mesmos elementos, elas apresentam a mesma fórmula molecular, só que a mesma estrutura também, só que é como se houvesse um espelho entre elas, sabe? Porque só vai ocorrer essa inversão. Como vocês podem observar aqui, né? Nesse enantiômero, eu vou botar 1 e 2 aqui, tá, gente? Pra vocês entenderem. Como vocês podem observar, os enantiômeros 1 e 2, eles são basicamente iguais. Só muda que um é o invertido do outro. Vocês percebem? Pronto, sabe quando você tá com uma camiseta que tem uma frase escrita? Você vai se arrumar, né? Vai se embelezar, por exemplo, né? Aí você vai pra frente do espelho, né, gente? Pra pentear cabelo e tal. Quando você vê, aquela frase vai estar invertida no espelho, né? Vai estar em outra forma. É basicamente isso. A palavra, ela vai estar no espelho invertida. Só que o que está ocorrendo? As letras mudaram? Não. Entende? Tem a mesma quantidade de letras, as mesmas letras vão estar ali. Só vai mudar aqui, vai estar em uma posição invertida. É isso que ocorre nos enantiômeros. E é isso que vai estar ocorrendo. Porque vai haver o ataque tanto por trás da molécula, quanto pela frente. Aí vai formar o enantiômero da inversão da configuração e vai formar o enantiômero da retenção da configuração. Certo, gente? Aí vai justamente ocorrer isso. Vai ocorrer essa mistura desses 2 enantiômeros. E essa mistura, né, é chamada de mistura racêmica, que é uma mistura em quantidades iguais de enantiômeros. Aí, no caso, né, que estamos numa proporção de 50% para 50%, né, uma mistura de quantidades iguais, é uma mistura racêmica. Uma mistura de quantidades iguais de enantiômeros, tá, gente? É uma mistura racêmica. Aí, o que a gente pode observar? Por que isso acontece? Isso ocorre, gente, porque o carbocátion, quando ele perde um de seus grupos, né, que é o perder, né, o BR, no caso, né, quando ele perde o BR, ele se torna uma espécie planar e aquiral, ou seja, ele se torna uma espécie simétrica. Como vocês podem ver, essa molécula do carbocátion, né, uma molécula que a gente botou o nome de CA, ela é planar e apresenta um eixo de simetria aí. Vocês percebem? Por conta disso, por ela ser planar, isso justamente está facilitando com que o nucleófilo possa atacar tanto pela frente quanto por trás. Vocês percebem isso? Como a forma dela, como ela está sendo, como ela está organizada, né, dessa forma planar aí, está permitindo que o nucleófilo possa atacar mais facilmente tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Vocês percebem isso? Pronto, gente. É por conta disso. É porque logo depois que ocorre, né? Logo depois que o grupo abandonador sai, a formação do carbocátion vai se tornar uma molécula planar e simétrica. No caso, a quiral, né? Como se diz, uma molécula quiral. Facilitando com que os nucleófilos, o nucleófilo, no caso, né? Possa atacar tanto por trás, ocorrendo a inversão de configuração, quanto pela frente da molécula, ocorrendo a retenção de configuração. Tá certo, gente? Só que tem um detalhe, né? Algumas vezes, né? Eu vou explicar isso agora. Algumas vezes, né? As SN1, raramente, né? Elas produzem exatamente uma quantidade exata, né? De produtos iguais. Como a gente viu, né? Tem 2 produtos, né? O produto de inversão, né? Que é o enantiômero de inversão. E o enantiômero de retenção.
Tipo, nem sempre vai ser assim igual, sabe? Nem sempre vai ser 50 e 50, essa proporção igual, certo? Aí eu vou explicar aqui através dessa imagem o porquê. Vamos observar aqui a imagem, gente. Veja só. Quando o grupo abandonador, ele sai, né? Quando ele sai, como a gente tá vendo aqui, né? Como a gente sabe, né? Quando ele sai, né? Ele fica muito perto do carbocátion, formando um par eletrônico, como a gente tá vendo aqui. Porque, querendo ou não, né? Eles estavam ligados ali, eles estavam fazendo uma ligação compartilhando elétrons. Aí, mesmo quando ele saindo, mesmo ele tirando aí essa ligação da molécula, ainda assim ele vai estar perto. Vocês entendem? Ainda assim eles vão ter como esse laço, sabe? Essa relação ainda. Que vai ser justamente o par iônico. Perdão, gente, eu tinha dito par eletrônico, mas não, é par iônico, certo? É um par iônico, né? Porque tem um par iônico, beleza? Justamente por isso. Aí o que vai acontecer? Se o ataque do nucleófilo, ao carbocátion, ele ocorrer enquanto ele ainda estiver nesse par eletrônico, enquanto ainda tiver essa proximidade entre o carbocátion e o grupo abandonador, né? Por essa afinidade aí que eles têm, o que vai acontecer? O nucleófilo, né, como a gente já viu, ele vai, né, por o carbocátion ter justamente essa simetria, né, ter esse eixo de simetria, como a gente está vendo aí, melhor nessa imagem, e ser uma molécula justamente planar também, o nucleófilo, né, ele vai atacar tanto por trás da molécula quanto pela frente. O que vai acontecer? Se ele ainda estiver aqui, envolvido nesse par iônico, o grupo que saiu, que é o grupo abandonador, esse aqui, ele vai bloquear o ataque do nucleófilo pela trajetória da frente. Vocês percebem aqui? Ele vai estar meio que... Ó, aqui vocês veem aqui mais ou menos aqui nessa região, vou tentar fazer quadradinho pra vocês verem. Ele vai estar meio que bloqueando ali o ataque do nucleófilo por essa trajetória da frente. Aqui o que ocorre? Entendeu? Como o nucleófilo vai atacar mais vezes pelo lado oposto, a gente vê muito isso também, a gente viu isso no SN2, né, que ocorre muito isso, né, o produto de inversão, né? Como a gente sabe disso, né, que o nucleófilo vai estar atacando mais vezes o lado oposto ao grupo de saída, que é justamente esse produto de inversão. Então, acaba que, muitas vezes, há uma pequena preferência por inversão, pelo produto de inversão, do que pelo produto de retenção. Aí ocorre que, muitas vezes, o produto de inversão, muitas vezes, ele passa desses 50%, enquanto o produto de retenção, às vezes, é um pouquinho menor. Mas, ligeiramente, ocorre essa preferência. Mas, de antemão, há a formação desses dois enantiômeros aqui. Tá certo, gente? Fatores que alteram o mecanismo. Aqui podemos citar 3: a estrutura do substrato, a concentração e reatividade do nucleófilo e o efeito solvente. A natureza do grupo abandonador não faz parte dos fatores que alteram o mecanismo, porém, altera a velocidade da reação. Aqui vamos rever a estrutura do substrato SN2, que no carbono metil é mais reativo e no carbono terciário é menos reativo. Isso a gente pode explicar pelo arranjo espacial. Quanto maior o arranjo espacial, maior o impedimento estérico. Já no SN1, ocorre ao contrário. O carbono metil é menos reativo e o carbono terciário é mais reativo. Já aqui a gente pode explicar pela quantidade de grupos alquilas. Quanto mais grupos alquilas ligados ao carbocátion, mais estável ele é. Concentração e a força do nucleófilo. No SN2, a velocidade depende tanto da concentração quanto da força do nucleófilo. Ou seja, ao duplicarmos a concentração, a velocidade também se duplica. Já na força, quanto mais forte for, mais rápida a reação ocorre. No SN1, como dito anteriormente, o nucleófilo não faz parte da reação da etapa determinante, que é a etapa que determina a velocidade da reação. Ou seja, esse fator não vai alterar a velocidade, nem o mecanismo. Agora falaremos sobre o efeito solventes. O solvente prótipo contém no mínimo um hidrogênio ligado a um átomo fortemente eletronegativo. Aqui podemos ver ele ligado ao oxigênio e ao nitrogênio. Ele pode solvatar tanto o próton quanto o ânion, facilitando seu uso para a reação de SN1. Sua carga parcialmente negativa ajuda a estabilizar nosso carbocátion. Já o seu ânion, ele não tem problema em interferir o nucleófilo, já que o substrato é bastante eletrocarregado. Já o solvente polar prótipo, ele não possui uma ligação de hidrogênio e também não possui uma carga positiva acentuada. Portanto, ele apenas solvata os cátions, facilitando assim a ligação de SN2, pois não atrapalha a ação do nucleófilo. E assim, explicando melhor, gente. Por ele não ter essa carga positiva acentuada, ele não vai interferir no nosso nucleófilo que tem uma carga eletronegativa. Aqui a gente podemos ver também alguns exemplos dele.
E um deles que eu posso citar é o dimetil sulfóxido. Agora vamos fazer um resumo do que aprendemos até agora e uma comparação entre as reações de SN1 e SN2. Começando pela cinética, nós vamos relembrar que apenas o substrato é relevante para uma reação de SN1, diferente da SN2, em que os dois são considerados, tanto o substrato quanto o nucleófilo. Vamos comparar o desempenho dessas reações com o substrato metílico primário, secundário e terciário. Bom, começar pelo metílico, ele nunca seria possível numa reação SN1 e ele sempre seria possível numa reação SN2, devido a um carbocátion muito instável no substrato metílico. Para o substrato primário, ele nunca seria possível, a não ser com estabilização de ressonância no carbocátion. Já no SN2, ele tem um bom desempenho. O substrato secundário, ele possui um desempenho regular em ambos. Isso vai depender do dissolvente polar aprótico e bem nucleófilo para SN2 ou um dissolvente polar prótico e bem grupo saliente para SN1. O substrato terciário ele seria sempre possível para SN1, mas nunca seria possível para SN2. O grupo lábio ele é importante por conta da diferença em que os aletos serão resultantes para a separação do grupo de abandono. O nucleófilo ele não tem importância, salvo a competição, no SN1, porém ele é importante no SN2. O solvente preferido para a reação SN1 é o polar prótico e o SN2 polar aprótico. Para a estereoquímica, há uma mistura racêmica, ou seja, há 50% de chance para ser uma molécula espelhada do início da reação ou a molécula original do início da reação. Já no SN2, ela é estereoespecífica, ou seja, sempre vai haver uma inversão na configuração. Sempre vai ser o modelo quiralmente um reflexo quiral da outra molécula, vamos dizer assim. Já as transposições para SN1 são comuns, já para SN2 não são comuns. As reações secundárias com intermediários carbocátions. E as eliminações são comuns, completo com substituição. Já no SN2, apenas com condições que favoreçam.